Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos a este nosso terceiro encontro, né? Esse é uma série de vídeos que nós estamos fazendo com a finalidade de estudarmos um pouco o livro do Deuteronômio. Então, se você está assistindo agora, tenha em mente que temos aí outros 2 vídeos para que você possa estar vendo. Então, vá na página aí da Paróquia Sagrada Família e procure aí, que você vai encontrar esses outros 2 vídeos que nós temos aí, para que você possa vê-los também. Gostaria de dizer também que um dos critérios para esse vídeo é você ter lido os 4 primeiros capítulos do livro do Deuteronômio. Porque o que nós vamos fazer? Eu selecionei alguns versículos e vou comentar alguma coisa do que aquele versículo quer dizer, do que aquela parte quer dizer, tá? Então seria bom também você tiver a sua Bíblia em frente, você possa estar acompanhando. Eu não vou ler o versículo um ou outro, mas geralmente eu vou dizer versículo 1, tal expressão, tal frase. Isso é importante da gente reter. Chaves de leitura. Essa é minha cola, né? Tenho que ter aqui uma colinha para poder ver também. E é o seguinte, nós vamos retomar essa ideia de que essa primeira parte do Deuteronômio ela é uma parte introdutória. Então, se você ler os primeiros 4 capítulos até o versículo 43, você viu que é Moisés narrando uma história da salvação. Ou seja, Moisés faz uma recompilação histórica do que aconteceu desde o Monte Horebe, ou Monte Sinai. Nós temos que ter presente isso, né? No livro do Êxodo, o monte, como chamava a montanha onde Deus entregou os 10 mandamentos, né? Então, no livro do Êxodo chama Sinai. E no livro do Deuteronômio, a tradição deuteronômica, chama de Monte Horebe. Isso é uma discussão para os exegetas, se discutir se é a mesma montanha, se estão em lugares diferentes. Enfim, isso nada vai atrapalhar de modo substancial a nossa fé, né? Então, no nosso livro do Deuteronômio, vocês vão ver que fala-se do Monte Horebe. Quando fala Horebe, você tem que lembrar, então, que é o monte onde Deus entregou as 2 tábuas a Moisés com os mandamentos, né? Que nós temos, os 10 mandamentos. Bom, o livro, ele expressa, então, justamente essa experiência do povo de Israel. Nós vamos perceber em alguns versículos clarissimamente que a alusão ao exílio da Babilônia, que vai ser lá no século V, no ano 500 e pouquinho, século VI antes de Cristo, o grande exílio que o povo de judeus sofre, né, para a Babilônia, já vai estar contemplado no livro do Deuteronômio. Você se pergunta, mas como? É um salto histórico muito grande. Isso aconteceu com o Deuteronômio há muito tempo. Então, assim, nada mais é do que a releitura daquele momento do exílio à luz da fé. Nós sabemos que o livro de Deuteronômio, e se eu conseguir, eu já coloco aí a imagem para vocês, ele tem um período de composição muito largo, de pouco mais de 300 anos de história, né? São 300 anos para se conseguir gestar esse livro. Bom, então vamos lá. O povo, então, nós já dissemos isso, vamos só recapitular, está em Moabe. Está ali esperando, próximo ao Rio Jordão, próximo à Terra Prometida. Agora você, então, vai ver uma imagem, né? Se eu sou bom, eu vou conseguir colocar essa imagem para você ver. É um esquema, um mapa, mais ou menos, de como foi a história de Israel. Desde os patriarcas até então Josué voltando para a Terra Prometida. Então você está vendo aí no mapa o número 1, tem um círculo e um círculo maior, né? Aquele número 1, que é aquele círculo pequeno, seria mais ou menos a região onde ficaram os 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, ali em Canaã. Então nós sabemos que o povo empreende marcha, é o número 2, Jacó e os seus filhos, né, vão para o Egito, e lá José se torna ministro do faraó. Então essa história a gente conhece, né, essa história de José no Egito. No número 3, vocês estão vendo aí, então, que já é o povo, né, os descendentes de Jacó,
É os descendentes de Jacó mesmo. Então eles já estão ali no Egito e essa sua descendência cresce. E a gente diz que historicamente eles ficaram 400 anos no vale de Gesem, né? No Egito. Então nós vamos falar mais à frente o que significa o número 40. Na Bíblia ele é um número muito interessante e a gente tem que ter muita importância, dar muita importância a ele. O número 4, então, marca a saída do povo do Egito. Então, toda a história de Moisés libertando o seu povo, passando pelo deserto. Então, nós vemos aí toda essa marcha que o povo de Israel empreende, desde o número 4, vocês veem, desce lá embaixo, Monte Horebe, e também está escrito Monte Sinaí. É igual nós já havíamos dito, Horebe é para Deuteronômio, como chamava a montanha. E Sinaí é segundo o relato do Êxodo. Então ali o povo recebe as leis. Sobem pelo deserto, e essas rotas são rotas antigas já de comerciantes que existiam, o povo já era mais ou menos acostumado a passar por essas rotas, até chegar ao número 5, e é aí nesse número 5 então que nós estamos com Moisés. Moisés está aí diante da terra prometida e está dando então seus últimos discursos ao povo antes de que esse povo entre na terra prometida. Bom, vamos lá, abra sua Bíblia aí, no capítulo 1, nós vamos ressaltar o versículo 3. Obviamente vocês já leram, né, o livro do Deuteronômio, esses 4 capítulos. Então por isso que eu não vou ficar lendo o primeiro versículo, o segundo versículo, tá? Nós já vamos direto ao ponto. Então o versículo 3 começa dizendo, no 40º ano, tá? Então, perceba o número 40 novamente, 40 redondo. 40 tem uma simbologia na Bíblia que significa uma geração, ou seja, o tempo de que uma geração uma pessoa nasça, ela possa viver e depois a sua morte. Digamos que seria mais ou menos a média de vida de uma pessoa, mas 40 quer significar isso, uma geração, ou seja, se passou uma geração. E por que isso é importante? Porque nós vamos ver ao longo do texto Moisés dizendo e Deus dizendo que só o povo novo ia poder entrar na terra prometida. Aqueles a quem Deus prometeu, ele não cumpriu a promessa com os pais deles, mas ele cumpriu a promessa nos netos, na descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Primeira grande promessa a Abraão. Então, Deus cumpre não com Abraão, porque se vocês forem ver a história de Abraão, Abraão morreu e não tinha nem sequer terra. Deus prometeu para ele muita terra e ele foi enterrado na cova da irmã dele, quer dizer, nem túmulo ele tinha. Então, Deus, com quem Deus cumpre essa promessa? Não foi com os pais, Abraão, Isaque e Jacó, os pais na fé, mas sim com o seu povo, sua descendência. Então, nós temos aí no versículo 3º, o número 40. Então, quando você ouvir 40 dias Jesus ficou no deserto, 40 noites, 40 dias, significa isso, a renovação, significa uma nova família, uma nova pessoa. Bom, vamos lá para o versículo 8. Então, no versículo 8, nós vemos que a terra prometida ela tem que ser conquistada, né? Deus, então, mostra que ele precisa da ajuda do homem. Ele não quer somente contar, não se trata de a história da salvação não é passiva, Deus faz tudo. Não, Deus ele quer contar sim com a ajuda do homem. E então no versículo 8, nós temos então, Deus diz, Moisés vai narrando o que Deus disse, né? Eis a terra que vos dei, entrai para possuir. Então, meu irmão, minha irmã, a ideia que já nos passa esse livro de Deuteronômio é que a história ela é um diálogo, é uma relação interpessoal com Deus. Deus faz a sua parte, mas pede ao homem que o homem também possa ser capaz de fazer a sua parte também. A colaboração e a docilidade de espírito são essenciais na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Vamos dar outro salto, vamos lá para o versículo 17.
O versículo 17 ele é muito interessante, né? Não façais acepção de pessoas no julgamento. Ouvireis de igual modo o pequeno e o grande. Uma das temáticas do livro do Deuteronômio é justamente a justiça, é justamente o oprimido, é justamente o pobre. E então Moisés diz ao povo, se vocês querem habitar a nova terra, a justiça tem que reinar nela. E o que é a justiça? É que não haja acepção de pessoas. Que o rico, o pobre, seja quem for, seja julgado, porque Deus julga dessa forma. Deus faz o sol sair sobre bons e maus, não é assim que nos fala Jesus? Então, da mesma forma, nós que habitamos essa nova terra, temos que ser dessa mesma forma. Não podemos fazer acepção de pessoas. E nós temos que ter Javé, a Deus, né, como o nosso exemplo, porque assim como os juízes julgam, eles têm que se julgar como Deus julga. Vamos lá. O capítulo, o versículo, né? Eu só fiz uma inversão, eu falei do 17. Vamos falar agora, volta um pouquinho aí, vá lá no versículo 13, né? Para reforçar essa ideia de que Deus pede a ajuda do homem, de que Deus conta com o homem nessa história da salvação. Então vocês têm aí o versículo 13. Bom, vamos lá. Versículo 21, né? A certeza da vitória daquele que trabalha segundo as ordens de Deus. Então, aquelas pessoas, vejam que entra essa questão da confiança, né? Que Deus, então, pede ao seu povo. E a falta de confiança vai ser um dos pecados do povo que vai barrar a entrada de Moisés na terra prometida. Então, nós temos que ver isso, né? Essa questão da confiança em Deus. O versículo 22, né? Tem ali que para a tradição deuteronomista, né? Que é o do livro do Deuteronômio, né? O povo não confia em Deus. Se nós formos lá no livro dos Números, é o contrário. Deus manda um grupo de pessoas para ir averiguar essa terra. No livro de Deuteronômio, essa experiência de fé, as pessoas viram então que a falta de confiança foi puramente do homem. Deus prometeu uma coisa, o homem não acreditou e quis então mandar a gente para ver, será que essa terra que Deus falou que ia dar é boa mesmo, para quem não está mentindo? Então o homem, desconfiando de Deus, envia lá uma tropa para averiguar o terreno, né? E essa vai ser a causa de que Moisés não vai entrar na terra prometida. Quer dizer, se você habita essa nova terra, Moisés está dizendo a esse povo que está vindo do exílio, né? Esse povo que está saindo do exílio e voltando para Jerusalém, está dizendo, olha, se você quer voltar a habitar a terra prometida, a essa terra que Deus te deu, então não desconfie das promessas da vontade de Deus. O versículo 30, nós vemos aí então a afirmação de que Deus caminha com o seu povo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, aqui eu faço o parênteses de algo muito importante. A vida de fé, a vida religiosa, ela não é uma fé individual. Jamais vocês vão encontrar na Bíblia uma fé individual. Deus fala com Abraão, Deus fala com Moisés, Deus fala com personagens singulares, mas como porta-voz para a sua comunidade. Então é essencial a vida em comunidade. Muitas vezes a gente quer viver a nossa fé, a gente diz, eu creio em Deus e isso já basta. Não basta. A vida em comunitária, a vida em comunidade, ela é extremamente importante, porque foi desse modo que Deus quis reunir o seu povo. Não foi isoladamente, mas Ele quis reunir em comunidade, Ele quis salvar essas pessoas estando em comunidade. Muitas vezes a gente foge da comunidade, não por questão religiosa ou por convicção, mas por causa de problemas que às vezes a gente encontra. Bom, versículo 32, 33. Nós vemos aí então o que nós poderíamos chamar de uma convulsão cósmica, né? Deus no Antigo Testamento, né, digamos assim, entre aspas, ele sempre se revela de dois modos. Como ele comunica com o povo, ou por meio de pessoas concretas, escolheu Noé, escolheu Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, fala com eles cara a cara. Ou então Deus utiliza dos fenômenos da natureza. Então Deus vai se utilizar do trovão, Deus vai se utilizar do fogo, Deus vai utilizar da nuvem. Todos esses, quando vocês
ouvirem isso na Bíblia, relaciona com a presença de Deus. É um modo de Deus comunicar com o seu povo. Bom, no versículo 42, vai lá para o versículo 42, nós vamos entender então que Deus parece que é um Deus muito à imagem humana. Então, quando a gente fala assim, isso é um ponto muito importante para você entender. Muitas vezes as pessoas perguntam, por que o Antigo Testamento é diferente do Novo? Por que parece que são dois deuses? Não, não são dois deuses, é o mesmo Deus. O que acontece? Quando Adão e Eva, quando eles pecaram, eles desfiguraram a verdadeira imagem de Deus, a verdadeira imagem deles mesmos. É isso que significa quando eles correm e colocam roupas, né? Estavam nus e perceberam que estavam nus. Isso o que quer dizer? Isso quer dizer que eles distorceram a imagem deles, eles já não se reconhecem mais. Esse é o problema gerado no pecado. Nós passamos a não mais enxergar a Deus como Deus é, e nem nos enxergamos a nós mesmos e nem a nossos irmãos. E esse é um grande problema na vida, porque quando Deus escolhe, eleger um grupo, primeiro uma humanidade, ele então faz esse caminho para que essas pessoas possam restaurar essa verdadeira imagem dele mesmo e de si próprios. Então vocês vão ver lá na confissão, no livro de Marcos, né, o centurião dizendo, esse era verdadeiramente o Filho de Deus. Marcos está dizendo para nós assim, se você fizer o trajeto que Jesus fez, caminhe com Jesus, seja seu discípulo. Se você for um fiel discípulo de Jesus, você ao final, quando chega na cruz, você vai conseguir, então, restaurar a verdadeira imagem de Deus e a verdadeira imagem do homem e a verdadeira imagem do mundo. Nós estamos falando tanto aí da questão ecológica, precisamos restaurar qual a verdadeira visão do mundo. Bom, assim nós terminamos o nosso capítulo 1. Então agora nós vamos para o nosso capítulo 2. No capítulo 2, ele é pequeno, eu só gostaria de ressaltar aí 4 versículos. O primeiro é o versículo número 7. Né? Javé abençoou todo o trabalho de sua mão e acompanhou a sua caminhada por este grande deserto. Então não percamos de vista. Quem é o narrador? É Moisés. Moisés está narrando. E Moisés fala ao povo. Aí eu dou uma dica, nós vamos fazer algumas conclusões. Moisés sempre apela à memória do povo. Moisés sempre apela à experiência que o povo teve de Deus. Então aqui já é um dos primeiros momentos, vai ficar claro nos próximos versículos e eu vou falar para vocês. Então fala assim, Javé te abençoou em todo o trabalho de tua mão e te acompanhou na caminhada. Então Moisés está falando, lembre-se da história, da experiência que vocês tiveram com Deus. Na vida cristã, na nossa vida de irmãos e irmãs, na nossa vida de caminhada rumo a Deus, o que nos mantém vivo, que nos mantém firmes na fé, é essa lembrança, é essa experiência de Deus que cada um de nós tivemos aí e vamos continuar tendo. Então vamos lá agora para o versículo 14, né? E ali também tem, esse versículo vale a pena a gente ler, não? Bom, de Cádiz a Barne até a travessia do Ribeiro de Zarebe, nossa caminhada durou 38 anos, até que extinguiu-se o acampamento toda a geração de homens aptos para a guerra. Nós vemos aí essa primeira menção de Moisés dizendo, a geração toda teve que morrer, porque a promessa foi cumprida não com os pais. Isso é a leitura que essa pessoa, que o povo que vinha lá do exílio da Babilônia fez. Porque eles vendo a Bíblia, eles falaram, Deus prometeu a Abraão terra, e não deu terra para ele. Então eles se reconheceram o quê? Aquele povo, então, que Deus cumpriu as suas promessas não com os pais, mas com os netos, com a descendência. E eles se sentem esse povo, né? Bom, então vamos lá, no versículo 34, né?
ele traz aí uma ideia um pouco para nós chocante, né? Mortes, guerra, Deus que manda matar pai, mãe, homens, mulheres e crianças, né? Isso aconteceu de verdade? Não aconteceu? Enfim, é muito provável que historicamente tenha acontecido tudo isso, porque a forma do povo antigo se relacionar e fazer era muito parecida a essa, tá? Mas nós temos que lembrar sempre dessa ideia, né? Da verdadeira reconstrução da imagem de Deus. Os nossos primeiros pais na fé, os nossos, né, predecessores na fé, eles tinham mais dificuldades de ver a Deus do que nós temos hoje. Nós, com a revelação de Cristo, temos muito mais capacidade de enxergar a Deus, de poder conhecer a Deus, que eles que ainda não tinham a revelação. Bom, vamos lá para o capítulo 3. Também ressaltar 3 versículos. O versículo de 1 a 7. Então, nós vemos que tudo aquilo que o povo faz em união com Deus ganha a bênção, ganha a vitória. E quando Deus não está presente, então o povo acaba perdendo. Aqui vocês podem interpretar de vários modos. Um modo muito interessante, vamos voltar lá no livro do Gênesis. Qual que é o grande pecado de Adão, de Eva, da primeira humanidade? Foi querer ser igual a Deus sem Deus. Na nossa vida de cristãos, na nossa vida de caminhada, o grande erro é querer conquistar o céu, conseguir chegar na salvação, sem contar com a ajuda de Deus e da comunidade. Então, Deus e comunidade, Deus sempre se revela na comunidade, se dá na comunidade, e elegeu um modo de comunidade para melhor salvar os homens. Bom, no versículo 24 e no versículo 24 nós vemos então que a promessa de Deus sempre se cumpre, independente dos problemas e dificuldades que possam haver no caminho. Eu só queria dizer uma coisa, se o vídeo fica muito longo, porque não temos como dividi-lo bem, né? Você pode dar pausa e volta outro dia e tudo mais. Até sexta-feira, às terças e sextas, a gente sempre coloca um vídeo novo. Bom, por fim, chegamos ao nosso último capítulo, o capítulo 4. Né? O versículo de 1 a 2, novamente, fala da fidelidade do povo com Javé. Então, esse povo está vindo do exílio, está chegando na terra de novo. Foram sofreram, foram massacrados. Nem todos que foram para o exílio na Babilônia voltaram para a terra prometida. Um pequeno grupo apenas. E é esse grupo, então, na boca de Moisés vemos isso, né? Mas o povo, né, que faz essa releitura entende de que não é possível uma vida feliz longe de cumprir as leis, né? De cumprir os mandamentos que eles receberam no Monte Horebe ou no Monte Sinai. No versículo 5, né, as leis e mandamentos é para que o povo viva bem e tenha a terra prometida. Essa é a finalidade da lei. Garantir aos homens, garantir à sociedade uma vida boa, uma vida quase que perfeita e para que possam viver em paz. Não? Bom, vou ressaltar o versículo 6, 7, 8. Né? Vale a pena vocês aí relerem esse versículo 6, 7, 8, porque esses versículos eles vão falar uma coisa muito importante. O grande testemunho da vida, a grande prova que nós temos da ressurreição de Cristo, nós como cristãos, o grande testemunho de vida cristã que nós podemos dar é a nossa própria vida. Né? Me perguntaram sobre a existência de Deus esses dias e tudo mais. Existem algumas vias racionais que nós podemos utilizar, vias morais, várias vias, mas a que é indiscutível é a vida cristã, né? É a sua vida. A sua vida ela tem que ser um evangelho, como já dizia, né, alguns santos da nossa igreja. Né? A grande pregação, São Francisco de Assis nesse sentido fala muito isso, é a sua própria vida. Né? Bom, vamos lá para o versículo 9, né? 9, 10, até o versículo 12,
nós vamos ver mais uma vez essa a presença de Deus sendo manifestada através de uma convulsão cósmica. Onde mais você encontra isso? Nos evangelhos, quando fala da paixão de Cristo, que Cristo morre, então há um grande terremoto, os mortos se levantam, o dia vira noite, quer dizer, ficou tudo nublado, escuro, quer dizer, é a própria ação de Deus, né? É esse sentido de Deus agindo naquele momento, né? O versículo 15, esse vale a pena nós lermos aqui. O versículo 15, ele vai falar: ficai atentos a vós mesmos. Vocês leram os 4 capítulos? Várias vezes Moisés fala: ficai atentos a vós mesmos, ou seja, vigiai a sua conduta, o que vocês estão fazendo, né? Porque às vezes vocês estão adorando outros deuses e não é isso que Deus, né, o que o nosso Deus quer. Então, ficai atentos a vós mesmos. O versículo 16, vale a pena a gente dar uma pequena entrada nele, porque fala lá, é um dos versículos usado por vários irmãos cristãos não católicos para dizer a nós católicos, por exemplo, nós não podemos ter imagens. Está escrito na Bíblia que não pode, que Deus falou para não ter imagem, mas também está escrito na Bíblia que Deus mandou construir querubim, touro. Quer dizer, que Deus é esse que fala uma coisa e depois fala outra, né? Então nós precisamos entender o que significa essa construção de imagem, né? Não se trata apenas de construir uma imagem, se trata de você fazer aquela imagem o seu Deus. Então você tira o Deus de Israel e você coloca então uma outra imagem e fala: isso é Deus. Então, todo momento a fidelidade a Deus, né? Então você não invertam as coisas. Uma imagem é uma imagem, Deus é Deus. Então, esse versículo 16, vocês obviamente o leram, e eu pergunto também, né? Façam as suas conclusões aí também, né? Por exemplo, em Êxodo, em Números e no livro de Reis, Deus também manda construir querubins, manda construir touros, sobretudo quando está falando da construção do templo de Jerusalém. Bom, versículo 19, o entorno de Israel, né, as várias regiões de culto e adoração, né? Então nós temos que entender isso. É um pequeno problema técnico, mas acho que já resolveu. Bom, então dizer que estávamos falando do versículo 19, só gostaria de ressaltar novamente o versículo 23, que novamente Moisés diz, né? Ficai atento a vós mesmos. Essa é uma frase que nós vamos ouvir repetir muito. Toda vez que você ouvir isso, lembre-se, Moisés está falando de que o povo tem que se lembrar das obras de Deus na vida deles, né? Quer dizer, a prova da ação de Deus não é Moisés, mas é a própria experiência que o povo teve de Deus. Bom, enfim, gostaria de terminar então, somente convidando a vocês, então, de que vocês então façam uma leitura agora, se quiser ler novamente, seria bom, e de que vocês, para o próximo encontro nosso, leiam do capítulo 4, né, versículo 43, até o capítulo 11 inteiro, né? Todo o capítulo 11 também. E nós então vamos falar. Esse vídeo ficou um pouco grande, né? Para o próximo então nós vamos reduzir o tempo. Apesar de que creio que vocês agora na época de pandemia tenham um pouco mais de tempo e possam se dedicar. Mas o mais importante é que vocês leiam a Bíblia, tá? Estamos em setembro, mês da Bíblia, e somos convidados a ler o livro de Deuteronômio. Fique com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.